E naquela hora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fui, aleluia, louvado seja Deus, para o culto de manhã, fazer o trabalho do Senhor. E quando cheguei ali, o Senhor me usou de maneira especial naquela hora. E naquela hora eu já fiquei muito transtornada, já estava de maneira diferente naquele lugar. E quando foi por 1h da tarde, eu saí para a casa da minha sogra para lavar uma roupa. Já não estava no meu normal. E quando cheguei lá, enchi o tanque de água. E quando, aleluia, louvado seja Deus, já não estava mais vendo nada. Pedi ir para a casa à frente, onde tem uma serva de Deus. E ali, a minha sogra começou a dizer: minha filha, tu está tão pálida, tu está tão amarelo. Eu disse: minha sogra, eu não estou mais vendo mais nada. E ela disse: tu não quer se deitar? Eu disse: não. E ali eu fiquei tentando ficar forte naquele lugar, tentei ficar me segurar, mas não conseguia, porque a agonia estava muito grande. E quando ali eu caí no chão e não vi mais nada deste mundo. Mas o mundo espiritual, eu vi na minha frente uma coisa muito maravilhosa. Uma luz muito grande na minha frente, como se eu estivesse dentro de um quarto, entre 4 paredes. E ali, aleluia, louvado seja Deus, eu fiquei mirada naquela luz, olhando porque era muito brilhante, e aquele quarto ficava branco como a neve, porque a luz do Senhor resplandece toda a escuridão. E ali eu fiquei encantada muitas horas ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando dali aquele quarto se abriu em 4 paredes, aleluia, louvado seja Deus. E dali aquela luz começou a me puxar para um lugar muito distante. E naquela hora eu comecei a pensar: para onde eu estou indo? E aquela luz disse assim: você vai para um lugar muito distante. E naquela hora eu fiquei muito apavorada, porque não sabia para onde ia, não sabia o que era o mundo espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o meu trabalho na igreja, para mim, era ir só para a igreja. Não conhecia o mundo espiritual, não queria saber de orar, a procurar saber o que era o mundo espiritual. E naquela hora, como eu não tinha entendimento, eu fiquei muito apavorada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali nós prosseguimos a um lugar muito distante, ia subindo, aleluia, louvado seja Deus. E cada hora eu me perguntava para onde eu estava indo. Aleluia, louvado seja Deus. E quando, aleluia, louvado seja Deus, nós se aproximamos de um lugar muito escuro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. E ali eu me aproximemos daquele lugar muito escuro. E ali eu fiquei muito apavorada, porque eu quero dizer para cada um que ouve esse testemunho: não existe escuridão como aquela, não existe escuridão como aquela, e posso lhe garantir. Aleluia, louvado seja Deus. E quando fui chegando naquele lugar, aleluia, louvado seja Deus, de longe eu poderia escutar aqueles gritos, aqueles clamores, aqueles gritos horríveis de demônios que gritavam. Aleluia, louvado seja Deus. E quando fomos chegando, eu pude ver aquele lugar onde eu estava. Porque um dia eu disse: um dia eu só acredito que existe um inferno se algum dia eu ver. A gente temos que vigiar muito nas palavras que dissemos. Porque o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, Ele vê e escreve todas as coisas que dissermos. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora que eu comecei a me apavorar, o Senhor fez que eu me lembrasse daquela palavra, que um dia eu disse que só acreditava que existia o inferno se algum dia o Senhor me mostrasse. E ali fomos aproximando daquela escuridão, aleluia, louvado seja Deus. E ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela escuridão, cada vez eu me aproximava dela. E quando aquela luz chegou perto daquela escuridão, começou a resplandecer aquele lugar. E naquela hora eu pude ver milhares de demônios fugindo da presença. Porque demônio, ele não resiste luz, ele tem que fugir da presença do Senhor. Porque o fogo do Senhor queima todos os demônios. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu fiquei com muito medo, porque eu já podia perceber o lugar que eu estava. Eu já pude perceber o lugar que eu já me encontrava naquele momento. E naquela hora, todo tipo de demônio de tudo quanto era tamanho, eles fugiam da presença do Senhor. E quando aquela luz pegava sobre eles, eles gritavam, porque a luz do Senhor, ela é fogo. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora começou meu desespero mais ainda. Eu comecei a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu não quero mais entrar neste lugar.
E o Senhor dizia, para que tu possa entrar no meu reino, tive que te trazer neste lugar, para que tu possa ver a maneira que tu está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. E naquela hora, podemos aprofundar naquele lugar, aonde eu não queria entrar, aonde eu não queria ir. Aleluia, louvado seja Deus. E começamos a prosseguir. E começamos a prosseguir naquele lugar. E o meu desespero era tão grande que só eu e o Senhor pôde perceber naquela hora. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora, fomos aprofundando e de longe eu vi uma pessoa. E eu comecei a querer conhecer aquela pessoa, mas estava muito distante. Aleluia, louvado seja Deus. E fomos chegando, se aproximamos e eu fui começando a conhecer aquela pessoa. E quando cheguei mais adiante, aleluia, louvado seja Deus, eu conseguia conhecer aquela pessoa por 3 demônios amarrados, um no braço, outro no outro e outro na costa. Para minha tristeza, aleluia, louvado seja Deus, era o meu esposo que estava amarrado por 3 demônios. E naquela hora eu me angustiei muito e disse, Senhor, tudo que é meu não é teu, Deus. Tudo que é meu não é teu, meus filhos, meu esposo, eu. Eu não já falei, Senhor, que tudo que é meu é teu. E naquela hora o Senhor não me respondeu nada. Ele se fez silêncio para mim, aleluia, louvado seja Deus. E eu fiquei olhando, tipo, para trás e vendo daquela maneira. Ele fazia de conta que nem me via, aleluia, louvado seja Deus. Ele disse, aleluia, louvado seja Deus. Naquela hora ele se fez silêncio para mim. E eu fiquei muito angustiada, comecei a chorar muito. E ele disse, não fica dessa maneira, porque eu tenho muitas as coisas para te mostrar. E eu disse, Senhor, naquela hora eu disse, Deus, eu quero voltar, eu não quero mais entrar neste lugar. Eu quero voltar, irmão, porque a minha agonia era tão grande, a minha aflição era tão tremenda, aleluia, porque só quem foi sabe o que passa naquele lugar. Só quem viu, quem ouviu, sabe, aleluia, a agonia que passa. Aleluia, ali fomos mais adiante, aleluia, louvado seja Deus. E quando eu cheguei num lugar mais adiante, eu escutava aqueles gritos, clamores de alma. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor passava. Ele fazia de conta que nem ouvia aqueles clamores. E as almas gritavam, eu não via as almas. Só ouvia os clamores daquelas almas. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas almas, irmãos, estão ali naquele lugar, por falta de uma palavra, por muito que se envergonhem de levar a palavra do Senhor. Porque quantas das vezes eu me vergonhei de sair e visitar, me vergonhei de ver uma pessoa e levar uma palavra, aleluia, louvado seja Deus. Mas quando o Senhor levanta, nós temos que ir, porque o Senhor, Ele não chama soldado covarde, Ele chama soldados valentes para levar a sua mensagem. E ali, irmão, aleluia, louvado seja Deus, eu podia me lembrar quantas almas estão neste lugar, porque eu não tive coragem de levar uma palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E eu me angustiava, eu me desesperava com o clamor daquelas almas, com desespero, era clamores horríveis. Aleluia, louvado seja Deus, de sofrimento. E o Senhor fazia de conta que nem ouvia. Aleluia, louvado seja Deus. E quando chegamos mais adiante, o Senhor abriu como uma tela, aleluia, louvado seja Deus. E ali Ele me mostrou um casal. Eu disse, Senhor, mas eu conheço esse casal. E Ele disse, naquela hora tu conhece. Tu lembra daquele dia que eu te enviei naquela casa e mandei tu dizer naquela hora que era um demônio que tinha entre eles? Eu disse, lembro, Senhor, eu me lembro. Mas eis que tu não levou a minha mensagem, tu não me entregou o meu recado. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, irmão, não vou mentir, eu era uma soldado covarde. Eu era covarde porque eu não tinha coragem de entregar os recados do Senhor. Porque o Senhor já tinha me escolhido como profeta, mas não tinha me colocado diante da presença do Senhor como Ele queria. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele disse, tu tá vendo isso aí? Eu digo, tô. Irmão, naquela hora, aleluia, Deus, o Senhor me mostrou aquele casal deitado sobre uma cama. E naquela hora, quando o esposo ia para tocar na esposa, aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. O Satanazinho, irmão pequeno, aleluia, ele ficou atrás da costa daquela irmã. E na hora que o esposo ia para tocar nela, Satanás puxava ela pelas costas. E ela tinha nojo do esposo.
E o esposo virava as costas e ela também. Aleluia, louvado seja Deus. E aquele demônio pulava no meio daquele casal e ficava sorrindo. E o Senhor dizia, tu tá vendo isso aí? Eu digo, tô. Isso está acontecendo dentro da minha igreja. Isso está acontecendo dentro da minha casa. E quando tu chegar lá, tu vai levar este recado. Aleluia, louvado seja Deus. E muitos deles vão se consertar. E muitos deles vão se